Bom, gente, a gente vai dar continuidade no estudo de economia colonial brasileira, aqui na parte de pecuária. Como que foi o desenvolvimento da pecuária na colônia? Teve seu início com a vinda dos primeiros colonos para o Brasil, naquela expedição que a gente comentou na aula, em 1930, 30 e poucos eles chegaram aqui. E eles trouxeram as primeiras cabeças de gado, que seriam para a realização de tração animal, consumo no local, consumo da carne, propriamente dita, transporte de cargas e pessoas. Esses foram os principais motivos deles trazerem as cabeças de gado para cá, nessa expedição. Com o tempo, a população bovina aumentou e começou a gerar alguns problemas com os plantadores de cana, porque uma parte do território que seria destinada ao plantio de cana agora estava ocupada por gado, o que não gerava lucro para a coroa. Então começou a dar uns probleminhas ali. O que aconteceu? O gado começou a se interiorizar, começou a rumar para territórios do interior, para que não interferisse na produção do açúcar do litoral. A região Nordeste foi pioneira nessa ação de interiorização e rompeu os limites do Tratado de Tordesilhas. E no século XVIII, essa experiência de interiorização foi potencializada após um decreto da coroa portuguesa que proibia a criação de gado numa faixa de 80 quilômetros da costa. Era proibida a criação de gado em uma distância menor do que 80 quilômetros saindo da costa. Beleza, depois desse decreto, os pecuaristas rumaram para o interior, seguindo os fluxos de rios, sempre seguindo os fluxos dos rios, e adentraram ao território. Com isso, eles acabaram involuntariamente aumentando as posses coloniais. Então, com essa interiorização da pecuária, o território brasileiro cresceu, né? Agora teria gente em uma terra inexplorada que agora falou, ó, aqui é da coroa portuguesa, entendeu? Isso aumentou as fronteiras, como eu havia comentado, e a atividade da pecuária desenvolveu relações sociais e econômicas diferentes das padrões que eram dos plantations, agroexportadores e escravistas do litoral. Eles criaram uma rede social, uma pirâmide social e econômica totalmente diferente do padrão plantation escravista. Como que era essa pirâmide? Como era esse corpo de funcionários, digamos assim? Como era a hierarquia? Normalmente, né, em sua maioria, eram trabalhadores brancos, mestiços, índios ou escravos, só que alforriados. Ainda existiam alguns donos de gado que usavam mão de obra escrava, mas isso era a minoria. É onde esses caras trabalhavam? Vaqueiros e peões. E eles eram remunerados com dinheiro mesmo, que eram considerado regular, era uma graninha boa até, pelos seus serviços prestados, eles não trabalhavam forçadamente. Os vaqueiros conduziam o gado juntamente com os peões, só que os vaqueiros mandavam nos peões. Tipo, o vaqueiro fala onde tem que ir, os peões mandam o gado, tipo, leva o gado, entendeu? Toca o gado até lá. E esses caras recebiam 1/4 das crias do rebanho, que ele tomava conta, nascidas ao longo de um período de 4 ou 5 anos. Então, o vaqueiro recebia o próprio rebanho, ele ganhava boi, 1/4 da quantidade de bois que nascessem. Então, pensa, esse cara começou a ganhar uma mobilidade social. Aqui a gente vê uma das diferenças da economia dos plantations, né? Do açúcar dos plantations. Eles conseguiam aqui, após uns anos trabalhando, né, virar donos do seu próprio rebanho, com esse esquema de ganhar 1/4 dos ganhos, digamos assim, do rebanho. E outra diferença é que a pecuária colonial tinha políticas econômicas diferentes que não privilegiavam a coroa portuguesa. Era privilégio próprio daqui. A coroa portuguesa não ganhava dinheiro em cima, entendeu? Por quê? Qual que é a ideia? O plantation, o açúcar, ele ia para Portugal. Portugal fazia o que queria com o açúcar de lá. Então tudo passava na mão de Portugal. O gado não, o gado era daqui. A coroa não mexia, entendeu? Era sempre o abastecimento de cidades e povoamentos daqui do território. Então era mercado interno, enquanto plantation era mercado externo.
Então, o interno, a coroa não mexia. Bom, vamos falar um pouquinho da pecuária no Rio Grande do Sul, que após a consolidação da economia mineradora, a pecuária começou a se alargar para outros lados e atingiu a região sul. O que propiciou essa criação de gado no Rio Grande do Sul? Relevo, a vegetação e centros urbanos próximos, porque não tinham como esses centros urbanos serem abastecidos por outras fazendas, porque era muito longe, a carne estragava, não existia frigobar naquela época. Então, eles criaram as fazendas de gado no Rio Grande do Sul para terem mercado, simplesmente. Tipo, os caras falaram, nossa, aqui não tem, e temos um mercado imenso ali, vários centros urbanos perto, vamos criar ali, vai dar dinheiro. Então é isso, criaram lá. E esses caras, tipo, o Rio Grande do Sul, resolveu ir além do só mercado interno. Eles resolveram exportar algumas coisas, como o charque, que é um tipo de carne seca, o couro e até os próprios animais, que seriam utilizados para transporte. Essa atividade se espalhou, né? O mercado se espalhou ainda mais com a crise mineradora. Antes o foco era minério, tipo, o jeito de você subir na vida, digamos assim, ser alguém, era você caçar ouro, caçar minérios. Quando deu a crise, o pessoal falou, pecuária tá dando dinheiro, vamos pra pecuária? Então, várias outras regiões foram se anexando, digamos assim, nessa atividade. Então, Minas, Goiás e Mato Grosso se juntaram a essa atividade. Né? Foram aparecendo várias fazendas de gado ali nesses territórios. E nisso, com essa expansão das quantidades de fazendas de gado, a pecuária alcançou uma posição sólida no desenvolvimento da economia. Então, agora com vários fornecedores, eles têm uma estabilização da sua economia. Eles têm um mercado bem sólido, digamos assim, bem estabilizado. Além da pecuária conter essas características próprias que eu comentei anteriormente, mobilidade social, não privilegiar a coroa e tal, ainda tem alguns traços da colônia que passam do interesse metropolitano, do interesse interno, que foi o caso do Rio Grande do Sul que eu falei, que é a exportação do produto interno. Seria como se fosse uma exploração dos recursos de antigamente. Bom, a lavoura de subsistência, ela era a base alimentícia da população que estava ali trabalhando com a produção do açúcar. É importante pensar que ela não é necessariamente um ciclo econômico, porque não tinha nenhum interesse comercial ali. Como a gente só tinha escravos e senhores de engenho e, eventualmente, homens livres que trabalhavam ali em troca de dinheiro, ninguém comercializava a comida. Ela era plantada de acordo com como a casa grande comia e a quantidade de escravos que aquela lavoura possuía. A lavoura é um lugar bem grande, então muito provavelmente tem que ser plantada muita comida. Mas como não era uma atividade que tinha um investimento tão grande dos senhores de engenho, o Brasil colonial passou por crises de fome, algumas vezes, escassez de comida, porque existiam muitos escravos e você precisa de comida para trabalhar o dia inteiro. E podemos dizer que faltou, e não só para eles, como também para os senhores de engenho. As plantações, os alimentos principais foram a mandioca, o milho e o feijão. E eles usavam todo o conhecimento assim, indígena para poder fazer essas plantações. E quem cuidava desses locais eram os escravos negros. Outra atividade que aconteceu no Brasil colônia foi o comércio de drogas do sertão. Ela aconteceu massivamente lá na região norte do Brasil, porque o comércio das especiarias das Índias estava em declínio. Então, era uma
boa estratégia, né, já que os portugueses já estavam aqui no Brasil, é continuar explorando o território, conquistando o território, povoando o território e comercializando o que aquele território oferecia. Era principalmente ali na região do Amazonas e eles procuravam por coisas como baunilha, guaraná, castanha do Pará, mas assim, tinha um monte de outras coisas e chamavam-se drogas porque elas tinham um efeito terapêutico. Quem fazia a extração dessas coisas eram os indígenas, aqueles indígenas que estavam junto com os jesuítas nas missões jesuíticas. Eles reuniam os índios e ali, além de catequizá-los, eles faziam os índios colherem essas coisas, né? Essas drogas. Os índios, né, por sua vez, não trabalhavam de forma escrava, então eles faziam isso muitas vezes, né, sob uma ameaça, enfim, eles tinham que fazer. Foi muito importante porque a partir daí a região do Amazonas começou a ser povoada por esses indígenas, porque tinham vários, e pelos jesuítas. Como o Brasil estava muito ocupado, né, o governo português estava muito ocupado em incentivar a produção de cana-de-açúcar, essa atividade que por um momento foi muito importante para a região do norte não era tão interessante porque dava menos resultados. Então não foi uma atividade que se expandiu muito e nem teve tanta importância naquele momento. Povoou, né, a região norte do Brasil. Portugal conseguiu ter domínio sobre aquele território, mas assim, não foi tão importante. Posteriormente acontece outro ciclo, que é o ciclo da borracha lá no norte também, mas que também não vai ter tanta notoriedade. Na segunda metade do século XVIII, o Brasil começou a mostrar uma decadência absurda no ciclo da mineração, ou seja, a produção de ouro e diamante começou a cair num nível absurdo. Tá? Nessa época, quem comandava Portugal era Pombal. Lembra que eu falei para vocês que Pombal comandou Portugal a mando do rei? Esse meio tempo, tá? E visando esse problema da mineração e visando o problema econômico que Portugal tinha, Pombal só teve uma única saída, que era o retorno do Brasil à lavoura, tá? Então ele começa a incentivar voltar a grandes produções de açúcar, conicultura, café e outros produtos, tá? O que acontece nesse período é que, resumidamente, é a transição da mineração para o café, tá? Café que, obviamente, é um dos produtos mais importantes da história brasileira. Esse período, então, ele vai se estender de 1770 até depois da independência, tá? Aqui eu coloquei para vocês que Pombal ajudou, tá, a fomentar a produção de açúcar e algodão com a Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, tá? O que acontece com a conicultura? Ela mantém, nesse meio tempo, uma posição secundária até a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é muito importante para o algodão brasileiro. Por quê? O que acontece? A Revolução Industrial avança muito na atividade têxtil, tornando ela mecanizada, digamos assim, e tornando insuficiente a matéria-prima que vinha dos Estados Unidos. Ou seja, o algodão dos Estados Unidos já não estava suprindo toda essa mecanização. Nesse meio tempo, a Inglaterra teve que recorrer ao algodão brasileiro, tá? Reza a lenda que o algodão brasileiro nesse meio tempo não era tão bom quanto o algodão norte-americano. O que acontece um pouquinho para frente, tá? Estados Unidos e Inglaterra começam a Guerra da Independência e aí os Estados Unidos, obviamente, corta a exportação de algodão para a Inglaterra. A Inglaterra, com tratados que tinha com Portugal, pegou e começou a puxar tudo direto do Brasil, tá? Então ficou muito mais fácil. A produção brasileira aumentou, tá? E ela só vai cair mais ou menos no século XIX,
quando os Estados Unidos expande o algodão para a maior parte do país e começa a exportar mais, tá? O que acontece? Os plantadores nordestinos, nessa época de Revolução Industrial e Guerra da Independência dos Estados Unidos, eles vivem numa condição melhor de vida, tá? Ainda mais que o Sul não conseguia mandar o seu próprio algodão porque tinha interferência de exército, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de açúcar, tá? E o que a gente precisa ter sempre em mente é que desde o começo de Brasil Colônia até a segunda metade do século XVII, o açúcar foi o principal produto da economia brasileira, tá? O que acontece na segunda metade do século XVII? Os holandeses expulsos do Brasil começam a produção de açúcar nas Antilhas, tá? E com a experiência vinda daqui, eles conseguem fazer um açúcar de melhor qualidade e de menor preço. Isso faz com que o açúcar brasileiro caia em um nível absurdo, tá? A gente tem aí a primeira decadência do açúcar brasileiro. Essa decadência vai da segunda metade do século XVII até o século XVIII. No século XVIII, a gente tem a revolta dos escravos haitianos, segurando a produção antilhana e dando uma recuperação para a produção brasileira. Obviamente que o Nordeste ia recuperar a prosperidade, porque já tinha as grandes produções antigas, né? E simultaneamente a gente tem um novo polo açucareiro, que é em Oeste Velho, tá? O que acontece? Tem uma segunda decadência do açúcar, e ela vai ser mais ou menos na mesma época que o algodão começa a perder mercado, tá? E para essa decadência a gente tem dois grandes fatores, que seria a retomada da produção antilhana, só que agora em Cuba, e a popularização do açúcar de beterraba na Europa, tá? Bom, eu separei agora para vocês os outros produtos importantes no Renascimento, tá? Então, em primeiro a gente tem o cacau, que era coletado na Amazônia como droga do sertão. E ele foi introduzido no sul da Bahia, que até hoje é uma grande produtora de cacau, tá? Aqui em segundo lugar a gente tem o arroz, que veio da China, introduzido no Brasil no século XVI, mas aí só no século XVIII que a gente começa a exportar, tá? Em terceiro lugar, a gente tem o charque, que seria a carne seca do Rio Grande do Sul. Ele tem uma grande importância na Europa porque ele é um bom mantimento para as viagens marítimas de longos períodos, tá? Então ele foi bem introduzido na Europa. Em quarto lugar, a gente tem o couro, que é produzido tanto no Nordeste como no Rio Grande do Sul. Eram curtidos e exportados para a Europa, servia para fazer calçados. E em quinto lugar, a gente tem o café, tá? Eu não separei muita coisa sobre o café, não separei nada sobre o café, porque o café a gente vai falar um pouquinho melhor no decorrer do nosso curso. Bom, espero que vocês tenham gostado e este é o fim da aula. Muito obrigado, até mais.